Isso aí, galera que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à 10ª aula. Aqui é o professor Diego e o tema da aula hoje é relação entre matéria e energia. Quem acompanhou a aula anterior, a gente estudou fenômenos químicos e fenômenos físicos. Então, com base na aula anterior, vamos dar andamento ao conteúdo. Matéria e energia é um conceito que está sendo bem abordado aí nos vestibulinhos e alguns concursos. Então vamos lá. Matéria já foi definida também em aulas anteriores e energia também. Então, para quem não sabe, o conceito mais aceito de energia é tudo que causa sensação em nosso dia a dia. Exemplo, luminosidade, eletricidade, calor e assim vai. Então vamos dar início à aula propriamente dito. Para você entender a relação entre esses dois conceitos, primeiro você tem que saber que esses conceitos eles acontecem durante os fenômenos. E esses fenômenos são químicos e físicos. Então, durante esses fenômenos, a energia ela pode ser tanto liberada quanto absorvida. Então, o fenômeno ele vai liberar ou vai absorver energia. Quais os tipos de energia que podem ser absorvida ou liberada? Vou citar 3. Aí eu tenho alguns tipos de energia sendo abordado. Eu tenho energia térmica, energia luminosa e energia elétrica. Como que estão sendo aplicados esses conceitos de energia no seu dia a dia em termos de liberação e absorção? Vamos começar com a energia térmica. A energia térmica, se você observar, ela é liberada na queima do carvão. Ou seja, quando você está fazendo churrasco, lá na sua casa ou no ambiente de trabalho, a caloria que o carvão gera nada mais é do que um tipo de energia térmica, que é o calor. E quando que ela é absorvida? Quando você está fervendo a água para fazer o café. A água está evaporando. Agora a energia luminosa. A energia luminosa é liberada na combustão de uma vela. E quando que ela é absorvida? Ela é absorvida na reação de fotossíntese, ou seja, a planta ela absorve luz também. Ambiente que não tem luz, a planta não progride. E a energia elétrica? Energia elétrica, quando você utiliza de uma pilha, ela libera eletricidade. E quando que a energia elétrica é absorvida? Quando você carrega a bateria do celular, por exemplo. Nada mais é do que uma absorção de energia elétrica. Espero que você tenha entendido até aqui. Vamos citar a questão da transformação de uma energia em outro tipo de energia. Então, já é comprovado que a energia ela sofre transformação anterior. Aí eu tenho 3 exemplos. Lâmpada, aquecedor e termoelétrica. Na lâmpada, é a transformação de energia elétrica em luminosa. No aquecedor, transforma a energia elétrica em energia térmica. E a termoelétrica? O próprio nome já diz. Energia térmica em energia elétrica. Agora eu tenho um exemplo de exercício que trabalha a questão da transformação. Aí está fazendo o seguinte questionamento. Uma usina hidrelétrica transforma energia, letra A, química em física, letra B, elétrica em mecânica, letra C, mecânica em elétrica. Então, se você entender um pouquinho dos conceitos, energia química e energia física, seria que se você tivesse a possibilidade de trabalhar esse contexto de física aí na parte mecânica. É o que ocorre no automóvel. O automóvel transforma a energia do combustível em movimento. Então a letra A está errada. Letra B, energia elétrica e mecânica. A energia elétrica e mecânica é quando você utiliza da eletricidade para produzir movimento. Exemplo, motor, de algum componente eletrônico. Agora, a energia mecânica e elétrica é o que a hidrelétrica realiza. Então, se você pegar
e verificar o conceito de usina hidrelétrica, nada mais é do que o movimento da água, vai movimentar as pás, e essas pás vão fazer com que o gerador gere eletricidade. Então aí a alternativa correta é a letra C. Espero que você tenha entendido, agradeço por ter assistido a aula, se possível dê um like e até mais.